Escolher um plano de saúde não é tarefa fácil. Aliás, é uma tarefa bem complexa que as pessoas elas subestimam um pouco a complexidade dessa tarefa. Então, as pessoas geralmente, quando não sabem como escolher, escolhem pelo preço. E aí acabam escolhendo o plano mais barato. Só que na hora de utilizar o plano, a pessoa não está pensando no bolso. Ela está pensando no melhor atendimento possível. Então, você imagina uma pessoa que faz um plano de saúde e precisa fazer uma cirurgia cardíaca. Que qualquer pessoa está sujeita a isso. Uma cirurgia cerebral, enfim, né? Um procedimento de alta complexidade. Com certeza essa pessoa, naquele momento de fazer o procedimento, alguma coisa que coloca a vida dela em risco, a vida dela em jogo, ela não está pensando em ser atendido pelo plano mais barato, pelo médico mais barato da cidade. Ela está pensando em ser atendido pelo melhor profissional. Só que para chegar nesse nível de fazer a escolha correta, eu preciso entender um conjunto de detalhes, um conjunto de informações, de diferenciais que existem entre um operador e outro. Então, o que deve ser analisado no caso do plano de saúde? O que eu indico que seja analisado? Primeiro, de acordo com a necessidade de cada um, a gente precisa saber que os planos ele têm características diferentes se ele for regional ou nacional. Quase todas as operadoras, quase todas elas, as grandes operadoras, elas têm os dois. Tá? Elas têm os dois aqui. Ela tem o regional e o nacional. Só que existem muitas operadoras que só têm a categoria regional. São as operadoras menores, são as operadoras que atuam no segmento de planos individuais. Então vamos lá. Quais são os segmentos, as possibilidades de contratação de um plano de saúde? Você pode contratar ele através do seu CPF ou do seu CNPJ. Se for através do seu CPF, você tem algumas possibilidades, algumas ramificações, vamos dizer, um leque de opções onde esse plano pode ser contratado. Ele pode ser contratado através de uma pólice individual. A pólice individual. O que é a pólice individual? Você escolhe um plano de saúde, vai lá na operadora, fala assim, olha, eu quero contratar um plano de saúde para mim, só para mim, eu vou contratar no meu CPF e quero utilizar esse plano. Tá bom, tá ok. Então tem algumas possibilidades de apólice individual. A apólice individual, o contrato é seu. O boleto chega na sua casa, você vai no banco, paga. Esse tipo de apólice ele não tem vínculo de fidelidade. Então, você pode cancelar a qualquer momento, não tem nenhum tipo de... não tem muita burocracia. Só que existem muito poucas opções no mercado, pouquíssimas opções nesse plano individual. Muito poucas. E hoje eu vou falar sobre elas, por que existem poucas. Tem uma segunda possibilidade, que é um plano, uma apólice familiar. A apólice familiar, como o próprio nome já diz, é quando inclui a família. Então, inclui cônjuge e filhos, geralmente. Né? Família. E ela pode ser contratada também através do CPF. Uma outra chance de contratar através do CPF são os famosos planos de adesão. Nossa, agora complicou. Complicou um pouco, porque essa modalidade ela é relativamente nova e ela não é tão fácil de ser compreendida. É uma modalidade que requer cuidados, requer atenção para que haja o perfeito entendimento do que é um plano de adesão. A gente precisa voltar um pouco no tempo para explicar melhor o que são os planos de adesão. Em um determinado momento, mais ou menos há uns 15 anos, alguma coisa em torno disso, a ANS, lembra da nossa famosa ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, começou a regulamentar os planos de saúde e impor uma série de regras para as operadoras. Entre essas regras
estavam uma série de coberturas que antes não eram previstas, prazos de carências menores do que os que haviam sido, dos que haviam até o momento. Então, o maior prazo de carência passou a ser de 6 meses. As operadoras elas começaram, nos planos individuais, a ter os reajustes. Isso foi determinante para que as operadoras saíssem no mercado, para que os reajustes fossem definidos com base num índice estipulado pela ANS. Então, nenhuma operadora poderia reajustar além daquele índice. Isso fez com que o mercado de apólices individuais, planos individuais, contratados puramente pelo CPF, eles fossem altamente regulamentados. Isso fez com que as operadoras considerassem essa operação dos planos individuais, em virtude dos reajustes sendo definidos aqui pela ANS, como inviável financeiramente inviável. É uma questão de conta. Então, as operadoras começaram a ter que atender muito mais pessoas, começaram a ter que ter um prazo de carência muito menor e obrigatoriedade de uma série de novos procedimentos e a questão do reajuste com o teto. Então, ela nunca poderia ultrapassar aquele teto do reajuste. As operadoras se viram numa situação onde a inflação médica é uma inflação muito maior do que a inflação real. Muito maior. Por quê? São novos materiais e equipamentos lançados a todo momento, a revolução da medicina, tecnologia, tudo, né? A revolução da medicina é muito rápida, né? As coisas acontecem muito rapidamente. E novas doenças surgindo. E começou a acontecer um problema que ainda existe, que é a judicialização da saúde. O que é a judicialização da saúde? Judicialização da saúde. Pessoas que não tinham determinadas coberturas nas suas apólices, por algum motivo, por exemplo, uma pessoa não tem direito a home care. Na apólice dela não tem essa cobertura. Home care, ele não é uma obrigatoriedade das operadoras. A ANS ela não obriga um operador a oferecer o serviço de home care para nenhum associado. O que aconteceu? O associado estava no hospital e aí o médico falava assim, olha, o seu caso é de home care. Você precisa ficar o resto da vida em casa com um leito hospitalar dentro da sua casa. Isso tem um custo altíssimo. Imagina uma pessoa que passa 20 anos com um leito hospitalar dentro de casa. Mas é uma necessidade. A pessoa paga o plano de saúde para ter todo tipo de assistência que ela precisa, na hora que ela precisa. E a operadora falava assim, não vou cobrir. Não cobre. Não tem cobertura. Aí o que a pessoa fazia? Família. Faz até hoje, né? Isso é muito comum. Advogado aciona a operadora na justiça, o juiz dá ganho de causa geralmente para o associado, e aí a operadora que já não podia reajustar, precisou cobrir uma série de novos procedimentos. Não pode reajustar? Não pode reajustar de acordo com o que ela considera correto. Tinha teto de reajuste. Não podia fazer, não podia se negar, né? Uma ordem judicial tem que ser cumprida. Os custos aumentaram muito sem poder equilibrar essa carteira de saúde. As operadoras fizeram o quê? Elas simplesmente saíram do mercado. Saíram do mercado de planos individuais. E por quê?
Porque a ANS, a Agência Nacional de Saúde, ela não regulamenta o mercado de planos corporativos, planos empresariais, planos contratados através do CNPJ. Não é que ela não regulamenta, ela regulamenta, só que ela não age sobre os reajustes. Tá? Então o que acontece? Tudo isso que eu contei, essa história que eu contei, também acontece nos planos empresariais, seja ele de uma empresa de pequeno porte ou uma empresa de grande porte. Aí, o que aconteceu? Nos planos empresariais, a ANS ela não regula o reajuste. O reajuste no plano PJ, contratado através do CNPJ, ele tem dois fatores, dois fatores, né, de reajuste. Tem o fator técnico e o fator financeiro. Eu não vou entrar muito no detalhe de como é feito esse reajuste hoje, mas depois na próxima aula eu vou entrar no detalhe aqui para mostrar como é feito o reajuste, senão a gente vai ficar 10 horas aqui e a gente tem ainda coisas importantes, básicas, que precisam ser entendidas antes de entender isso. Mas só fazendo um overview aqui desse tópico, esses planos contratados através do CNPJ, a operadora ela pode reajustar de acordo com o que ela considera correto para equilibrar a apólice, porque a ANS ela considera que são duas pessoas jurídicas que têm compatibilidade, né, têm o mesmo nível de forças para negociar esse reajuste. Então as operadoras, muitas delas, entre elas a Mil, Sul América, acho que a primeira a sair desse mercado foi o Bradesco Saúde, que eu me lembro. Bradesco, Porto, Notre Dame, que mais? Seguros Unimed, Allianz, o Mint, Care Plus, todo esse pessoal aqui saiu do mercado de planos individuais. Agora, qual que é o problema? Tudo bem, esses caras não estão, mas tem muitos outros que estão. Tem outros operadores que atuam no mercado de planos de saúde que continuam vendendo planos individuais, é verdade. Tem muitas outras que continuam, são centenas de operadores de plano de saúde. Agora, qual é o problema? Voltando lá nesse ponto aqui, ó. Plano de saúde nacional, nenhum deles, nenhum plano com atuação nacional, nenhuma das grandes operadoras, das gigantes, atuam nos planos individuais. Nenhuma delas. Tá? Nenhuma delas atua no mercado de planos individuais. Então o que aconteceu? Esse ponto é importante. Aconteceu o seguinte: plano individual não tem como. Plano empresarial não é todo mundo que pode fazer, porque não é todo mundo que tem CNPJ. Então foi encontrada uma solução aqui para que uma pessoa que tenha CPF, não tenha CNPJ, possa fazer um plano nacional, um contrato de cobertura nacional. Agora, qual é o outro fator desses planos de cobertura que tem atendimento nacional? Como a Sul América, como a Notre Dame, como a Mil, como o Bradesco Saúde. Eles têm rede de atendimento com hospitais de referência.
E laboratórios também. Hospitais e laboratórios de referência. O que é hospitais e laboratórios de referência? Vamos lá. Hospital Albert Einstein, em São Paulo, é um hospital de referência? É. Ele está nos planos individuais? Não. Só está nos planos de grande porte, nos planos nacionais. Então, o plano nacional ele leva com ele a característica... Opa! De hospitais de referência, Sírio-Libanês, Redidor, que mais? Hospital Santa Catarina, Samaritano. Isso eu estou falando de São Paulo, tá? E nos outros estados é a mesma coisa. Os hospitais de referência eles não entram nos planos regionais, eles só entram nos planos nacionais. Laboratórios também, Laboratório Fleury, Galboni, CDB e muitos outros laboratórios também de referência. E aí precisava de uma solução para que uma pessoa sem o CNPJ pudesse contratar esse plano nacional e ter acesso a essa rede de atendimento. E qual foi a solução? É sobre isso que nós vamos falar agora.